Oi, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de tudo um pouco, ministramos louvor, palavra e temos feito alguns vídeos com assuntos que vai trazer algumas respostas a algumas perguntas que fazemos. Eu gosto muito de falar das minhas experiências, porque nada melhor do que falar de algo que nós vivemos. E hoje eu quero falar com você, papai, com você, mamãe, sobre um assunto muito importante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, curte, compartilha com outras pessoas que eu tenho certeza que vão contribuir com esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Bom, eu quero falar sobre filhos usuários de drogas. Eu quero falar sobre esse assunto. É um assunto que gera tanta polêmica, é um assunto que gera tanta vergonha, tanto medo, e muitas vezes tem sido tratado com tanto descaso. Podemos atribuir descasos ao governo, ao poder judiciário, ao poder legislativo, mas eu vejo o maior descaso muitas vezes da parte dos pais. E quando eu digo pai, eu estou dizendo pai e mãe, tá? Quando eu dizer filho, eu estou falando de filho e filha, para que eu não precise ficar o tempo todo falando filho, filha, pai e mãe, ok? Vamos combinar assim. Bom, por que eu falo descaso? Porque é um assunto que a gente tem muitas perguntas, mas não tem respostas. Podemos perguntar: o que fazer? A quem recorrer? Com quem contar? São muitas perguntas que nós fazemos. E é um assunto que pessoas que não estão vivendo, apesar de ser poucas pessoas que não estão vivendo essa situação hoje, por mais que não tenha um filho, mas pode ter um irmão, pode ter um parente, um pai, pode ter alguém na família. Eu acredito que tá difícil achar uma família que não tenha alguém que seja um usuário. E as pessoas que estão de fora, elas têm muitas acusações. Eu vejo que as pessoas, elas têm muito julgamento, elas acusam, elas atribuem a culpa aos pais. E isso causa, sim, certa vergonha em nós, causa medo, causa sentimento de fracasso, sentimento de culpa, onde foi que nós erramos, o que fizemos que levou o filho a cometer isso. E hoje eu vejo que no Brasil e no mundo até, a droga ela tem sido considerada como uma praga, porque perdeu o controle. Mas hoje eu quero discutir um pouquinho com você aqui, eu quero conversar um pouquinho, espero que isso possa te ajudar. Bom, eu quero falar um pouquinho da minha experiência. Para quem me conhece, eu tenho eu tenho 3 filhos e o mais velho de 19 anos. Atualmente ele é um usuário de drogas, mas eu acredito que, na verdade, eu gosto de dizer que ele está sendo um usuário de drogas. Ele não é. Porque a forma original que Deus o criou é um filho de Deus, alguém perfeito. Infelizmente, hoje, ele está assim. Mas esse não é a sentença final para ele. A Bíblia diz que a última palavra, ela vem da boca do Senhor. E é nessa palavra que eu acredito. E eu quero hoje te encorajar, a você, mãe, eu quero te encorajar a interceder pelo seu filho. Eu quero te encorajar a usar a sabedoria do Senhor. Sabe? Como eu disse, eu vejo que muitos pais têm vergonha de ter um filho assim. E
por ter vergonha do filho ter esse tipo de problema, ou entram num extremo ou no outro. Às vezes entra no extremo de falar 24 horas na cabeça daquele filho, de falar o tempo todo, de acusar o tempo todo, de querer bater, de querer xingar, ou sai desse extremo e cai para o extremo do desprezo, o extremo do abandono, de falar que já entregou, que não tem mais solução, não tem mais jeito. Eu sei que por mais que seja difícil, por mais que isso cause vergonha, por mais que isso cause dor, isso cause constrangimento, o caminho não é esse. Eu já passei por esses dois lados. Eu e meu esposo, nós já passamos por esses dois lados. O extremo de falar o tempo todo, de xingar, e quando eu digo xingar, não é xingar palavrão, é de ficar falando que tá fazendo errado, e eu não digo que não deve falar. Sabe, a Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 24, eu quero ler com vocês. Diz assim, essa versão que eu estou lendo aqui é a versão King James atualizada. Diz assim, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Mas a palavra correção, ela tem sido confundida. Tem pais que acham que corrigir é espancar. Corrigir não é espancar. E amar não é aceitar o erro. Quem ama, corrige. Quem ama, quer o bem. E fazer o bem não é aceitar o que o filho está fazendo, é mostrar para ele que as consequências desse caminho que ele escolheu são consequências que talvez ele não esteja pensando nelas agora, mas que ele vai passar por elas se ele continuar nesse caminho. E corrigir é ensinar a fazer o certo fazendo junto. Então, eu vejo que nós, pais, cometemos muitos erros tentando fazer a coisa certa na hora do desespero. Porque todos nós sabemos que o caminho das drogas, eu não digo que é um caminho sem volta, não, jamais. Porque tem volta sim. Se a pessoa quiser, se ela quiser mudar de vida, se ela quiser ajuda, se ela quiser escolher o caminho da vida, tem volta sim. Porém, se esse adolescente, esse jovem, não tiver alguém para ajudá-lo, aí sim será um caminho sem volta. Aí sim será o caminho que o final são os dois Cs, né? Que eles dizem por aí. Ou é cadeia ou é caixão. E se cair na cadeia, ainda pode ter uma recuperação. O pior é o caixão, não é? Mas eu quero te encorajar hoje a não desistir do seu filho e a amar o seu filho, amar e ajudá-lo. Pare de se culpar. Por muito tempo eu me culpei, por muito tempo eu culpei muitas circunstâncias da minha vida por dizer, o meu filho é assim por isso, por aquilo. Não. Esse é o caminho que ele escolheu e eu sei que isso faz parte de um propósito de Deus na vida dele, porque ele será liberto em nome de Jesus e ele poderá falar daquilo que ele viveu como usuário e como alguém que será liberto. Eu sei que isso faz parte de um propósito de Deus na vida dele. Fácil? Não é. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Se eu falar que nunca pensei em desistir, eu estou mentindo. Já sim, já pensei em desistir, já muitas vezes falei, vou deixar pra lá, não quer me ouvir, eu vou deixar pra lá. Mas não, esse não é o caminho. Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de você, e por que nós vamos desistir dos nossos filhos? A maior missão que Deus deu pra alguém é essa, principalmente para a mulher. A maior missão que Deus deu para a mulher é ser mãe. Às vezes nós nos preocupamos com a carreira, nos preocupamos com o ministério, nos preocupamos com tantas coisas. Mas a maior missão que Deus te deu, mulher, foi essa, ser mãe. E ser mãe tem muitos desafios.
Hoje eu estou falando sobre esse tema, ser mãe de filhos usuários de drogas, mas nós vamos trazer outros temas. E se você tem alguma dúvida, se você quer que eu traga algum tema pra gente compartilhar, pra gente discutir aqui no canal, coloca aí nos comentários o tema que você quer comentar. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês. E isso é um problema que muitos pais têm enfrentado calado. Calado, sabe por quê? Porque a sociedade, as pessoas, muitas vezes até os irmãos da igreja, infelizmente, acusam, apontam. Mas não importa com isso não. Você sabe o valor que seu filho tem para você, mãe. Você sabe o valor que seu filho tem para você, pai. Você sabe o quão difícil foi ter o seu filho, cuidar dele até agora. E não importa quais são os seus erros do passado, não importa quais são aquilo que aconteceu. Não importa. Importa que Jesus, ele tem uma solução para esse problema. E eu quero hoje te encorajar a buscar, a interceder pelo seu filho. Eu quero hoje te encorajar a buscar e a interceder sem cessar. Não importa as acusações, não importa os julgamentos, existe um Deus que liberta, existe um Deus que cura, que restaura, existe um Deus que não olha para o nosso erro, não olha para o nosso pecado. Quando nós confessamos e nos arrependemos, o Senhor, Ele joga tudo no mar do esquecimento. Existem profissionais na Terra, existem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas familiares, existem vários tipos de ajuda, então busque toda a ajuda possível que você tiver ao seu alcance, busque, mas não desista do seu filho, não desista da sua filha, por mais difícil que seja, não desista, ame-o da maneira em que ele está agora. Corrija? Sim, corrija. Se for preciso proibir algumas coisas, proíba. Se for preciso tirar algumas coisas, tire. Se for preciso e ainda for necessário usar a vara da disciplina, use. Mas peça a Deus sabedoria e não desista. Não abra mão dessa sua herança, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Isso está registrado no Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Então, filho não é uma mercadoria que quando dá um defeito, a gente devolve para a loja, vai trocar ou joga fora. Não. Filho é herança do Senhor. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que os outros dizem, importa o que Deus disse a respeito do seu filho, o que Deus disse a respeito da sua filha. E Ele diz que Ele morreu na cruz por todos. O que a palavra de Deus disse é isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso vale para você, isso vale para o seu filho também. Então não desista dele, não desista dela. Ore, interceda, busque ajuda, leiam livros, ouçam ministrações, mas não desista, não coloque nada como mais importante do que Deus na sua vida. E é Ele quem vai restaurar sua filha, seu filho, é Ele quem vai restaurar sua família. Eu sei que esse é um assunto muito complicado, porque às vezes as pessoas falam, não, tadinho do seu filho, tadinho da sua filha, talvez fala assim na sua frente, mas nas costas fala, ah lá, não soube educar, não soube criar, não é? Eu sei como é que é, já passei por tanta coisa, mas de uma coisa eu sei, Deus jamais desistiu. Então não desista, acredite que vai dar certo. Se você precisar de ajuda, precisar conversar, pode me procurar. Vou deixar os meus contatos aí embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Se você precisar de ajuda, aquilo que eu puder
aquilo que eu souber te orientar, terei todo o prazer em te orientar, em conversar com você. Não desista do seu filho, ele é a sua herança. Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima.